Glória a Deus. Quero te convidar a abrir aí a sua Bíblia no livro de Atos. Nós vamos ler nessa noite Atos 8, a partir do versículo número 1. Tema da mensagem nessa noite que nós vamos receber é as investidas contra a igreja. Atos capítulo 8, no versículo 1 em diante, nós vamos ler aqui alguns versículos. Eu vou pedir para você ir acompanhando, que a gente vai ler até o 13, depois nós vamos pular para o 18, e eu peço que, se possível, você anote aquilo que Deus for falando com você nessa noite, aproveitando que nós estamos hoje aí em menor número, vamos aproveitar um ambiente um pouco mais informal aqui no nosso culto, para nós também absorvermos ainda mais da palavra do Senhor. Atos capítulo 8, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo número 13, depois nós vamos pular para o 18. A palavra do Senhor declara assim, todos acharam aí, amém? Amém. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia, da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: esse homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele, porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais, os grandes milagres que eram praticados. Agora vem comigo para o versículo 18. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim esse poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção e nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor, talvez Ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Senhor, nós te agradecemos pela palavra lida nessa noite, e que nós possamos agora com o nosso coração aberto receber a instrução dela, Senhor. Que a revelação dessa palavra seja ministrada aos nossos corações, e que possamos ser edificados em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode se assentar, deixa a sua Bíblia aberta aí, que a gente vai acompanhando esse trecho da palavra do Senhor que nós lemos. E eu quero nessa noite conversar um pouco aqui com vocês sobre as investidas contra a igreja, os levantes do maligno contra a igreja do Senhor. Explicando rapidamente esse texto que lemos aqui, Adriana, o capítulo 8 de Atos vai nos ensinar, Gabi, sobre o avivamento que aconteceu em Samaria, quando o povo, a igreja do Senhor estava em Jerusalém,
acontece a morte, a condenação e morte de Estevão, e depois da morte de Estevão, Fernanda, a igreja é perseguida e os irmãos têm que se espalhar, cada um vai para um lado, e um grupo foi para a direção de Samaria, dos samaritanos, e iam pregando ali o evangelho, e na medida que eles pregavam o evangelho, um pregador especificamente, Andréia, se destacou, e o texto bíblico vai mostrar isso para nós, foi Filipe. Filipe, um homem cheio de autoridade espiritual, passava em meio aos samaritanos pregando a palavra, e o texto vai dizer para nós aqui, Rafael, que grande multidão se arrependia e recebia a mensagem do evangelho. A missão estava avançando, as coisas estavam acontecendo. Só que nós vemos também nesse texto aqui um exemplo, Tiago, de batalha espiritual, um exemplo de levante de Satanás, levante do inferno contra a igreja do Senhor, porque enquanto nós servimos a Deus, nós enfrentamos batalhas na nossa vida, e esse texto aqui especificamente, Edgar, ele nos ensina um pouco sobre algumas coisas que acontecem nisso que nós chamamos de batalha espiritual, e é importante a gente instruir a respeito desse tema, porque infelizmente, Samília, é um tema que muitas pessoas falam muitas coisas, e muitas delas não têm base bíblica nenhuma. Quando nós falamos sobre batalha espiritual, se você for procurar livros de batalha espiritual para comprar, você provavelmente terá fácil acesso a uma literatura muito vasta de livros de batalha espiritual que, infelizmente, não tem base bíblica alguma no que é relatado, né? E isso é muito complicado. E, infelizmente, quando a gente não lida com o tema da batalha espiritual da maneira correta, irmã Beth, a gente acaba caindo numa série de problemas. Quantos de nós não conhecem pessoas que têm medo de fazer qualquer coisa para Deus, porque tem medo do diabo? Eu já contei aqui essa história uma vez, eu me recordo de uma certa experiência que nós tivemos, de um trabalho que nós íamos fazer, e nós fomos convidar uma pessoa para servir com a gente, e aquela pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível, uma pessoa crente, uma pessoa de Deus mesmo, Tiago nos deu uma resposta que nos surpreendeu. Aquela pessoa falou assim: olha, eu até tenho vontade, mas eu tenho medo de ir lá fazer essa obra com vocês e depois o diabo vir acabar com a minha vida. Eu falei: rapaz, o que é isso? Né? Onde que você está colocando a sua esperança? Mas por que isso, amados? Muito fruto de um mau entendimento sobre questões de batalha espiritual. E eu começo dizendo para você aqui, para você já tomar isso como uma verdade no seu coração. No nome de Jesus, todo espírito maligno tem que se sujeitar. Quando nós andamos na autoridade do Senhor, nós enfrentamos aquilo que aparece diante de nós e nós avançamos, nós conseguimos superar. Inclusive o Senhor Jesus, em certa ocasião que os discípulos não conseguiram expulsar um demônio, ele vai dar ali a instrução: olha, tem certas castas de demônio que só saem mediante jejum e oração. Se nós estivermos com a nossa vida com Deus, nós estivermos caminhando com o Senhor, com compromisso, com responsabilidade, nós não precisamos ter medo do diabo, nós não precisamos ter medo do que ele faz para nos paralisar. Então, em nome de Jesus, a IMEFRA é uma igreja corajosa, amém? Povo corajoso aí, em nome de Jesus. Mas, nesse texto específico, eu quero falar sobre duas artimanhas, duas investidas que o diabo usa até os nossos dias para tentar paralisar discípulos, comunidades de igreja do Senhor espalhadas pela face da terra. Vamos à primeiro ponto dessa mensagem que eu quero destacar aí, anote. Primeira investida, 2 pontos, perseguição. A primeira investida que nós vamos destacar aqui nessa palavra é a perseguição. E aí eu quero ler nesse texto com você para te apresentar. Versículo 1, acompanha aqui comigo versículo 1 e versículo 3, Atos 8, 1 e 3, a palavra diz assim: e Saulo consentia na morte de Estevão, e naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Agora versículo 3.
E Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. E algumas coisas que a gente tem que destacar aqui sobre esse texto, eu até comentava isso aqui recentemente, é que essa perseguição específica foi uma perseguição muito forte, Gabi. Por quê? Não era comum, naquela época, esse tipo de perseguição buscando homens e mulheres. A perseguição que Saulo, tinha autorização para realizar. O comum acontecer, André, era o quê? Era ele ir em direção aos homens. Só que Saulo é muito mais severo que normalmente se via. Ele vai em direção a homens e mulheres. Ele vai nas casas e arrasta as pessoas para os tribunais. Ele vai muito além do que se normalmente via. O fato de Saulo deter não só homens, mas também mulheres, indica que ele era mais severo que a maioria dos seus contemporâneos. Então, se a irmã Beth estava lá na casa dela e ela recebe a notícia, olha, Saulo está vindo aí, a irmã Beth ia ficar desesperada, porque Saulo não persegue como os outros perseguem, ele é mais cruel. Ele é mais intenso na perseguição. Tanto é que quando Saulo se converte, Fernanda, Deus fala para Ananias, né? Olha, receba aí Saulo que vai chegar. Ananias fica todo feliz, né? Diga que Saulo está indo para lá. Ele fica feliz? Não, ele fica desesperado. Ananias, Saulo, como assim? E aí o Senhor fala para Ananias acalmar o coração, porque o Senhor estava preparando algo especial para Saulo. Então a gente vê ali no comportamento de Ananias, Rafael, que só de ouvir o nome de Saulo, o pessoal já ficava preocupado, porque o homem era pesado, a perseguição era complicada quando vinha dele. E uma coisa aí, olha, conforme eu já destaquei, as sanções em geral eram direcionadas para homens, mas nos casos mais extremos incluíam também as mulheres. E aí eu me recordo com você aqui sobre uma mensagem que eu preguei em 2020 sobre a intimidação. Uma das coisas que o diabo faz quando nos persegue, quando ele se levanta contra nós, com essa raiva que nós vemos aqui nesse texto, um dos objetivos dele, família, é nos intimidar. Porque a perseguição que o diabo faz contra a nossa vida, quando ele vem com essa fúria toda, quando ele vem com essa carga toda, é despertar em nós o medo. Porque quando nós estamos sofrendo ataques espirituais nesse nível, a coisa que desperta em nós é o medo. Nós nos amedrontamos se não estivermos firmes na fé que somos consolidados aqui semana após semana. Esse abalo pode gerar medo quando o inimigo vem e nos intimida. E quando o medo se instala no nosso coração, Fernanda, ele gera uma outra coisa. Você vai perceber aqui que é uma cadeia de coisas que vai acontecendo. Primeiro, ele intimida com a demonstração de força. Aí o medo é despertado dentro de nós. Quando o medo é despertado e ele se instala no nosso coração, uma outra coisa acontece, as nossas bases de fé são sacudidas. Quando nós deixamos o medo dominar o nosso coração, a nossa base de fé é totalmente sacudida. A gente começa a deixar cair no esquecimento, Tiago, tudo aquilo que Deus já falou, tudo aquilo que Deus já ministrou no nosso coração, tudo aquilo que Deus já fez. Por quê, Andréia? Eu estou com medo, e tudo aquilo que Deus fez até agora cai no esquecimento total. Senhor, o diabo está se levantando, Senhor, o diabo está sacudindo a minha vida. Só que aí, aquelas palavras todas que Deus já ministrou no meu coração, que eram as palavras que me trouxeram até aqui, as palavras que me fortaleceram, as palavras que me direcionaram para chegar nesse momento e enfrentar essa batalha, eu deixo cair tudo no esquecimento, porque o medo ele tem esse poder. Se eu deixar o medo dominar meu coração, Rafael, eu esqueço de tudo e me entrego para ele. Medo é uma coisa perigosa. O medo ele pode até bater. Lembra que a gente, do culto que não tinha luz, que a gente fez lá na varanda, lembra de uma coisa que eu falei? O medo ele pode até, bater a porta do nosso coração, pode até visitar o nosso coração, no momento em que somos surpreendidos, só que o medo não pode nos governar.
Nós sofremos sim com ele, mas não permitimos que ele governe os nossos corações. E quando o medo governa o nosso coração, o resultado disso tudo, o final, é desvio, paralisia, vida infrutífera, morte espiritual. Quantas pessoas não morreram espiritualmente por causa do medo? Pararam de caminhar por causa do medo, pararam de frutificar por causa do medo. O medo é uma coisa muito perigosa, e uma das coisas que o diabo faz quando persegue a igreja com essa fúria, é despertar e instalar o medo dentro de nós. Só que a gente vê na igreja, em Atos dos Apóstolos, que não foi o medo que dominou o coração da igreja. Aí, Adriana, quando a gente lê o texto bíblico, a gente é surpreendido com uma igreja que em Atos capítulo 4, se eu não estiver enganado, vai fazer uma oração dizendo: Senhor, nos dá agora uma ousadia maior do que o medo. Eles estão tentando nos amedrontar, só que a nossa oração é: Senhor, nos dá uma ousadia que supere esse medo e a gente não pare. A vontade do Senhor para nós é que nós continuemos em movimento, que nós continuemos a avançar. O Senhor não quer paralisia na nossa vida, o Senhor não tem paralisia para você, o Senhor não tem uma vida infrutífera para você. Eu lembro que quando nos mudamos lá para Realengo, né, eu já contei essa história aqui algumas vezes, a nossa casa ela tinha ali 3 ou 2 mangueiras, e nenhuma delas prestava, inclusive uma delas já não estava nem mais dando manga direito. A do vizinho não, a do vizinho era só aquelas mangas amarelinhas que o sol batia, até brilhava as bichinhas, a gente ficava só na expectativa de cair para o nosso lado lá, e a gente ficava olhando, a manga do vizinho era melhor do que a nossa, não era a grama não, né, a gente tem o ditado, né, a grama do vizinho é mais verde que a nossa. No nosso caso lá, a manga do vizinho é mais amarelinha que a nossa, né, a mangueira do vizinho era uma beleza. E às vezes a gente ficava olhando, Edgar, aquela mangueira lá enorme, e aí a gente para pensar, né, quanta manga será que já não deu nessa mangueira aí? Quantas pessoas será que já não desfrutaram das mangas daquela mangueira lá dos fundos de casa? Só que chegou uma fase na vida dela que ela se tornou infrutífera. As mangas que nasciam ali já apodreciam no pé. E a gente compara com a nossa vida espiritual. Deus não quer isso para nós. Deus não quer que no futuro as pessoas olhem para nós e digam assim: olha, quantas pessoas já foram abençoadas pela vida do Edgar, quantas pessoas já receberam palavras pela vida dele, já foram ministradas por ele. Ah, mas que pena, o Edgar secou na fé. Ah, que pena, o Edgar se tornou infrutífero. Amados, Deus não tem prazo de validade para a nossa vida com ele. Só que o medo, ele tem esse poder. O medo, ele quer instalar isso no nosso coração para que a nossa caminhada tenha um tempo de duração e acabe. Deus não quer isso para nós. Então a primeira coisa que o diabo tenta fazer contra a igreja é a perseguição, gerar um medo que leva à paralisia. Só que uma outra coisa que a gente vê nesse texto aqui também é, segundo ponto dessa mensagem, segunda investida é a sedução. Essa daqui eu acho que é mais sorrateira, ela é mais, em alguns momentos, até mais perigosa, Adriana, do que a primeira, que é a perseguição. Segundo ponto, a segunda investida é a sedução. E eu quero ler com você, versículo 18 e 19. Olha como que o diabo também é astuto para tentar tirar a igreja do seu foco. Versículo 18 diz assim: quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim esse poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Agora aqui é o seguinte, o diabo não vem mais com aquela fúria toda, agora ele vem de mansinho, e ele tenta corromper os discípulos. Ele tenta agora com uma voz mansa. Eu fico imaginando, Gabi, como que Simão chega para falar isso para os discípulos. Chega de mansinho e fala assim: poxa, olha, eu estou com dinheiro aqui, me dá um pouco desse poder aí. Poxa, olha só, você ganha e eu também. E a desculpa que ele dá é uma desculpa, Rafael, que poderia arrastar a galera. O que ele vai falar aqui, eu quero esse poder para que eu possa impor as mãos também sobre as pessoas e elas receberem esse Espírito Santo. Só que Pedro, já na visão, ligado, vigilante,
ele percebe que o que Simão quer não é abençoar as pessoas, ele quer voltar a dominar sobre elas. E ele vai dizer: olha, o seu coração está desviado, seu coração está longe de Deus. Só que Simão chega com toda a cautela. Ele chega seduzido pela tentação do dinheiro. Ele chega seduzindo por aquilo que poderia facilmente arrastar muitas pessoas. O que isso significa, amados? O diabo, ele tenta parar a igreja perseguindo e travando pelo medo. Mas uma outra artimanha que ele usa também, Samile, é de tentar nos corromper por dentro. E aí esse é o perigo. Isso que é o perigo, Tiago, da gente continuar caminhando, mas corrompidos. Caminhando, fazendo as coisas, mas completamente deformados por dentro, sem princípios, totalmente quebrados. É quebrar de dentro para fora. Essa é a tentativa que o diabo faz através da sedução. E aí eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês do seguinte: Samaria, se você não sabe, agora você vai ficar sabendo. Samaria, Andréia, era uma cidade onde as pessoas eram muito sincréticas na fé. O que é isso? Era normal em Samaria você ter ali, Edgar, uma mistura de fé. A pessoa que adorava ao Senhor, ela também fazia rituais de outras religiões, adoravam outros deuses também. Era uma verdadeira bagunça o culto em Samaria. Era uma mistura muito doida. A gente olha para o Brasil, a gente vê esse sincretismo também, né? É a pessoa que no domingo está, sei lá, numa missa, numa igreja católica, e na sexta-feira está em outro lugar fazendo uma outra coisa, num outro templo religioso de uma outra religião. Esse sincretismo era normal em Samaria. E quando o evangelho vem, ele vai tocando o coração das pessoas, as pessoas vão abandonando esse sincretismo, essa mistura, abraçando a verdade do Senhor. Só que aí o que Simão faz, movido pelo diabo, para mexer com os discípulos, ele tenta trazer aquilo que era normal em Samaria e colocar dentro do coração dos discípulos, corrompendo os discípulos, assim como era normal acontecer naquela cidade. E aí, como que isso acontece na nossa vida, pastor? Acontece da seguinte maneira: aproveitando essa mistura toda, ele seduz com uma proposta indecente. E aí, as pessoas poderiam olhar e dizer assim: isso aqui é normal, isso aqui é normal, todo mundo faz assim, ninguém vai falar nada, todo mundo faz assim, ninguém vai saber de nada, é uma coisinha pequenininha, eu vou abrir uma exceção nesse negócio aqui, eu vou quebrar um princípiozinho aqui, Fernanda, e está tudo tranquilo. Aí a gente vai agindo da seguinte maneira, quer ver? Eu sei que eu sou discípulo de Jesus, eu sei que eu sou discípulo de Jesus, que eu entreguei a minha vida para Ele, fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas fazer essa tal coisa aqui não tem problema. Fazer esse tal pecado aqui não tem problema. Eu sei que eu sou discípulo, só que, poxa, Simão está me oferecendo dinheiro, e aí é o seguinte, eu vou pegar o dinheiro dele, e ele que se vira depois lá com os problemas dele, não tem nada a ver. Eu sei que eu sou discípulo, mas fazer isso aqui não vai interferir em nada. Ou talvez a gente pode ir para um outro exemplo: eu sei que eu sou discípulo de Jesus, mas essa tal conversa aqui não tem problema. Eu sei que a conversa está uma perversidade doida, eu sei que está uma conversa depravada, uma conversa mundana, mas eu sei que eu sou discípulo, que essa conversa aqui não é para mim, mas um papinhozinho aqui no grupo do WhatsApp, um papinhozinho aqui no meu ambiente de trabalho, na minha escola aqui e tal, isso aqui não vai ter problema não. Um último exemplo que eu coloco aqui: eu sei que eu sou discípulo, mas frequentar tal ambiente que eu sei que não é para mim, não tem problema, né? Eu vou lá, né? Eu vou estar lá e tal, mas não vai ter problema, né? Isso aqui não tem nada a ver. Só que aí a Bíblia é clara sobre essas coisas. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 9, vai dizer Tiago que um pouco de fermento leveda toda a massa. E aí a gente tem aqui, né, cozinheiras, temos aí irmãs que trabalham com comida, um pouquinho de fermento, se você deixar cair, ele vai envolver toda a massa, ele vai envolver toda a mistura, ele vai envolver todas as coisas. O que significa esse versículo? Uma pequena pitada de pecado que eu deixar entrar e dominar na minha vida,
ela vai ser capaz de acabar com todo o restante, porque com o pecado não se brinca. Uma das coisas, então, que o diabo tenta fazer é deixar a igreja se reunindo toda semana, todas as programações estão acontecendo, os ministérios estão funcionando, e aí, irmã Beth tem reunião de oração na quinta-feira, aí a Adriana tem escola dominical no domingo de manhã, e aí tem culto, Andréia, domingo de manhã, domingo à noite, tem reunião de célula, Gabi, o pessoal frequenta, tem festa, tem alegria, tem comunhão. O diabo deixa tudo acontecer dessa maneira, só que ele vai nos corrompendo por dentro, e aí a igreja perde a sua autoridade espiritual. E aí lembra que eu falei no começo, que às vezes um entendimento errado sobre batalha espiritual nos tira do foco? Sabe por que eu falo isso? Porque às vezes, Rafael, as pessoas pensam que batalha espiritual é só aquelas coisas que se vê em filme de terror, né? Tipo, eu passei na porta do fulano de tal e estava voando na cama lá, né? Ele tem que chamar alguém com uma Bíblia para dar na cabeça dela e expulsar o demônio dela, né? Olha, eu passei vamos supor, né, tá lá um irmão e uma outra irmã, um dorme no quarto, outro dorme no outro, vai lá, levanta, beber uma água lá, eu passei no quarto do fulano, vi um troço lá, e aí pensa que batalha espiritual é ver assombração só, essas coisas. Amados, batalha espiritual acontece nessas coisinhas que eu estou falando aqui, é nessas coisas que o inimigo tenta jogar na nossa vida, e a gente nem percebe, só que a batalha está sendo travada ali. Um dos significados e um dos nomes do maligno, né, o nome Satanás, Satanás significa aquele que seduz. Então, uma das coisas que o diabo mais faz para derrubar discípulos é seduzir. E ninguém vai ser seduzido por aquilo que não gosta, não é verdade, né? Eu vou tentar derrubar o Cleiton, né? O que o Cleiton não gosta? O Cleiton detesta jiló, né? Eu vou servir um prato de jiló para o Cleiton, né? Eu vou seduzir ele com jiló. Vai derrubar quem, rapaz? Vai derrubar como? Mas o diabo vai trazer o que gosta. Vai trazer o que gosta. E aí que está o problema. E os discípulos foram tentados aqui, nesse caso, envolvendo dinheiro e corrupção moral. Se Pedro aceita aquela oferta, Samile, ele estava negociando a sua autoridade espiritual. O discípulo, o apóstolo, seria agora um vendido. E isso é muito complicado. Então, quando a gente olha para a batalha espiritual, a gente vê aqui que o diabo, então, tenta, nesse capítulo 8, destruir a igreja, usando duas artimanhas: a perseguição para amedrontar e a sedução para corromper. E aí a gente olha para a nossa vida agora, amados, a que a gente mais lida é essa segunda, não é verdade? O diabo tenta nos corromper de várias maneiras, e às vezes tentando nos constranger na frente das pessoas. Se eu não fizer tal coisa, as pessoas vão olhar para mim e vão achar que eu sou bobo. Se eu não fizer tal coisa, as pessoas vão olhar para mim e vão falar mal de mim depois, eu vou ficar mal falado, vão falar que eu sou fraco, vão falar que eu sou isso, que eu sou aquilo outro, e ele vai tentando seduzir a gente, mexendo com o nosso ego, e isso é um perigo. E a gente vê nesse exemplo aqui que a igreja não caiu. Finalizo essa palavra então com o terceiro ponto, para a gente poder encerrar aqui essa ministração. Se você puder, anote aí: superando ambas as investidas. Superando ambas as investidas. Foco e movimento. Quero terminar aqui essa palavra, eu até anotei algumas coisas mais, mas a hora passou muito rápido. Eu quero destacar aqui para nós o seguinte: como que eu posso superar a perseguição, pastor? Como que a igreja aqui em Atos 8 venceu a perseguição? Eles venceram a perseguição com resiliência. Eu falava sobre resiliência aqui recentemente. O que é resiliência? É você ressignificar as coisas. Olha, veio a perseguição e nos espalhou daqui. E aí eles poderiam olhar aquela dispersão toda da seguinte maneira: Edgar, poxa vida, eu estava bem lá, agora essa perseguição me jogou para outro canto, eu vou largar tudo. Não dá mais. Só que não, os discípulos olharam aquela perseguição de uma outra forma. Nos espalharam, agora eu vou usar aqui a resiliência, que é o que eu vou olhar para isso, eu vou falar assim: já que me expulsaram de Jerusalém, eu vou pregar em Samaria, que é onde eles me jogaram.
Eu vou pregar aqui onde eu estou passando. O diabo está tentando me jogar de um lado para o outro aqui, está bagunçando a minha vida. Onde eu passar, eu vou ser bênção. Já que ele não está, já que eu fui expulso do lugar onde eu estava confortável, eu estava feliz, agora passando por Samaria, Samaria vai ser impactado pela glória de Deus, porque o Senhor está comigo onde eu colocar a planta dos meus pés. Resiliência. Para vencer perseguição, a gente tem que ter essa mentalidade, essa postura espiritual. A gente precisa olhar dessa maneira, olhar e enxergar oportunidades mesmo no meio do olho do furacão. E uma outra coisa, como que nós superamos as seduções? A perseguição eu venço, supero com essa resiliência. E a sedução, como que eu venço? Com firmeza. Com firmeza. Sem firmeza eu não venço as seduções que o maligno coloca diante de mim. Que firmeza é essa? O que é errado, eu não vou quebrar os meus princípios que eu tenho recebido do Senhor. O que é pecado, continua sendo pecado, eu não vou quebrar os meus princípios para atender essa sedução do maligno. Eu vou me posicionar e não vou aceitar. É o que Pedro faz aqui nesse texto. Quero finalizar até lendo aqui com você. Vem comigo aqui, versículo 20. Olha como que Pedro vence ali a tentativa de sedução vinda do Simão, daquele mago. Mas Pedro respondeu, versículo 20, que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção e nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe você por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Pedro pisa firme e fala, olha, some você e esse dinheiro daqui, porque eu não vou abrir, eu não vou quebrar princípios, eu não vou aceitar isso que está sendo proposto aqui. Precisamos ser firmes. Então, amados, que em nome de Jesus o Senhor derrame sobre nós essa firmeza espiritual também para nos posicionarmos conforme nós precisamos nos posicionar. Que você tenha essa firmeza para vencer a sedução e que você tenha essa resiliência para vencer a perseguição. A perseguição não dura para sempre. A sedução do maligno também não durará para sempre. Quando nós superamos isso, nós deixamos isso para trás. Lá adiante o inimigo vai tentar nos derrubar de outras formas, vai tentar novamente, mas se nós alimentarmos isso constantemente na nossa vida, vamos vencer hoje, vamos vencer amanhã, venceremos, porque é no poder de Deus que nós caminhamos. Posso ouvir um amém? Você recebe essa palavra? Vamos orar ao Senhor, vamos colocar de pé. E eu tenho uma boa notícia para você, né? O diabo tentou de todas essas formas, mas a igreja venceu e nós estamos aqui. Isso para nós é fonte de esperança. Vencemos, chegamos até aqui. Olhando para a história da igreja Mabete, olha o quanto que a igreja venceu para chegar até agora. Olhando para a vida da IMEFRE, né? Esse ano a igreja completa 22 anos, olha quanta coisa que a igreja venceu para chegar até aqui agora. Amados, nós vamos vencer também, porque o Senhor que conduziu em cada etapa dessa vitória, Ele permanece do nosso lado. E eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, que eu quero orar com você, o Ministério de Louvor pode se posicionar aqui, e eu quero orar para que o Senhor nos mantenha de pé. Essas batalhas espirituais acontecem, o inimigo tenta nos derrubar de diversas formas, mas nós continuaremos, nós avançaremos, porque o Senhor é conosco. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por essa palavra que abre os nossos olhos para uma realidade muito importante, Senhor. O inimigo, ele tenta constantemente nos parar, nos derrubar, nos tirar do foco, de diversas maneiras. Ele tenta nos perseguindo, ele tenta nos seduzindo, ele tenta, Senhor, nos levando para diversas situações, em conversas, em relacionamentos, em decisões, em escolhas, que na verdade vão nos levar a desagradar o teu coração. Senhor, que em nome de Jesus o Senhor traga clareza para nós, que nós possamos aprender na tua palavra para poder dizer não para o que nós precisamos negar.
Senhor, que em nome de Jesus a tua igreja permaneça focada, que a tua igreja permaneça, Senhor, ligada espiritualmente, Senhor, a liderança dessa casa, cada discípulo dessa casa, Senhor, nos ajude, para que nós possamos alegrar o teu coração. Nos dê vitória na perseguição, nos dê vitória na tentação, na sedução, nos dê vitória em todas essas coisas, que assim como a igreja em Atos capítulo 8 venceu e superou tudo isso, nós também possamos na nossa vida, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e louvamos o teu nome, Senhor. Amém e amém. Amém, amados. Vamos orar agradecendo ao Senhor pelo culto dessa noite. Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui na tua casa. Obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu aqui nessa noite, a torre de oração, a quinta profética. Senhor, esteja abençoando o nosso ministério de louvor, ministério de mídia, de intercessão, que serviram ao Pai aqui nessa noite. Abençoe, Senhor, cada pessoa que assistirá, Senhor, essa palavra pela internet, que o Senhor esteja gerando vida nos corações. Senhor, que essa mensagem ela possa alcançar pessoas que precisam ouvir, Senhor, essa mensagem. Senhor, leva-nos em paz para as nossas casas. Toma, Senhor, em tuas mãos esse nosso final de semana. Nós oramos a ti também, Senhor, pelas eleições do próximo domingo. Leva, Senhor, o teu povo em paz, Senhor. Que o Senhor venha livrar de toda violência, que o Senhor venha livrar, Senhor, de todo mal. Senhor, que nós possamos nos portar, ó Pai, dando bom testemunho do teu nome, Senhor, nesse domingo. Vivemos, ó Pai, um tempo onde as pessoas têm, ó Pai, brigado, muitas pessoas têm se exaltado, que nós possamos ser sal da terra nesse momento, Senhor, trazendo o tempero de Cristo, ó Pai, em meio a todas essas coisas. Abençoe as nossas famílias, abençoe as nossas casas, que seja, ó Pai, um final de semana abençoado na tua presença. Nós te agradecemos, louvamos o teu nome, em nome de Jesus, amém, Senhor. Recebamos a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce consolação, comunhão e poder do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida hoje, permaneça para todos sempre. Todos digam amém. Aplauda ao Senhor. Final de semana abençoado aí a toda a igreja, em nome de Jesus.